e nesse vídeo aqui nós vamos falar desses três sobrenomes que está aí no título, Bassani, Merlo e Moro. São três sobrenomes típicos vênetos e que se encontra bastante, aliás, aqui também na minha região, na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, e também lá no Vêneto. A gente costuma fazer a brincadeira que quando chuta uma árvore, cai um monte aí de pessoas com esses sobrenomes. Inclusive, muitos dos sobrenomes que eu tenho na família também funcionam assim lá no Vêneto, ok? Então, mas antes disso, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e, óbvio, de ativar o sininho das notificações se você está no YouTube, porque é muito importante isso para você continuar recebendo os conteúdos, ok? Então, eu deixo aqui na tela para você o QR Code do grupo de WhatsApp do Lenguamare. Você pode entrar lá e acompanhar todas as novidades que eu posto aqui no grupo, no canal, eu posto lá no grupo também, entre outras coisas. E eu vou deixar aqui no vídeo o QR Code do curso, meu curso de língua vêneta. Caso você tenha interesse em aprender língua vêneta, escaneie esse QR Code e você vai descobrir mais aí sobre o curso de língua vêneta. Não tenha medo de perguntar, né? Enfim, aproveita enquanto o curso está sendo disponibilizado. Muito bem? Esses eram os recados. Começamos aqui com o sobrenome Bassani. Nas minhas anotações, então, o sobrenome Bassani ele deriva do topônimo Bassano, de Bassano del Grappa, que é um local famoso lá na região do Vêneto. Caso você não conheça, digita, dá um Google aí, Bassano del Grappa. Eu já estive lá, eu recomendo. Se você for para o Vêneto, não deixa de passar lá em Bassano del Grappa. Muito bem, então, na província de Vicenza. Okay? Traços desse sobrenome, Bassani, nesse caso o Bassani está no plural, né? Traços desse sobrenome podem ser encontrados, por exemplo, em 1500 em San Bonifacio, na província de Verona, que também fica na região do Vêneto, onde os superintendentes, aí eu vou dizer os nomes, né? Paolo Capello e Domenico Contarini escreveram. Então, documento aqui de 1500, eu vou ler aí para vocês sobre o que se trata esse documento aqui. O portador do presente Bassan de Bergamo, ou seja, a pessoa era Bassan e provavelmente provinha de Bergamo, né, que é colado aí no Vêneto. Um leal da senhoria com o passado de bom soldado. A gente já sabe que era uma pessoa aí que tinha um passado ok e também que tinha sido soldado. Fez prisioneiro um certo Giotton Poli da Gandino. Foi dado um prêmio de 80 ducados, era a moeda que vigorava naquele tempo, dos quais há uma boa garantia, mas os 18 ducados que restam não foram pagos ainda. Por favor, obrigue o fiador a dar o resto o mais rápido possível, administrando justiça sumária. Portanto, a gente já encontra aqui uma carta de 1500, um tal de Bassan de Bergamo, ou seja, Bassan que vinha lá de Bergamo, ele tinha aí que tinha sido soldado, já ele tinha esse direito de receber esses ducados. Muito bem, muito interessante. Então, Bassani, proveniente de Bassano del Grappa, é um topônimo, justamente isso. Vamos lá para o nosso segundo sobrenome, que é o Merlo. Merlo também é um sobrenome muito conhecido. Eu tenho amigos aqui em Bento Gonçalves que têm esse sobrenome aí, Merlo. Então, ele pode-se dizer com certeza que o uso do sobrenome Merlo na Itália ele ocorre depois de 1370, na Península Itálica, né? De fato, nos arquivos históricos desse período, lemos que um nobre chamado Enrico Merlo chegou à Sicília vindo da Espanha, e lá permaneceu por alguns anos antes de sair novamente, antes de se mandar da Espanha. No entanto, aqui disse a pesquisa, né, muitos documentos afirmam que a verdadeira origem do sobrenome não é espanhola, mas sim portuguesa. Okay? A origem primária do sobrenome. Existem, aliás, outros documentos que atestam ao contrário, que o sobrenome no norte da Itália remonta a 1300, 1400, por aí. Então o sobrenome Merlo deriva do apelido Merlus. O significado de Merlus é astuto. Astuto, Merlus, astuto. Muito bem? Então a gente já está chegando aqui para o nosso último sobrenome. Já peço para você novamente curtir o vídeo, se inscrever no canal aqui no YouTube, ou se estiver aí no Instagram também, curte o vídeo e segue a página lá no Instagram. Se estiver no YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal e, obviamente, não deixa de ativar o sininho das notificações. Vamos para o nosso último sobrenome? Sobrenome Moro. Moro, não é Moro,
né? Que nem, enfim, no Brasil as pessoas acabam deixando essa letra O mais fechada. É Moro, Moro. Esse sobrenome aqui é meio simples de explicar ele deriva do nome latino Maurus, Maurus, que vem do grego Amaurus, ok? Modificado, então, ainda na Idade Média, em Morus, Moros, com significado de alguém que geralmente tinha cabelos escuros. Né? Era atrelado a isso, pessoas lá da Europa que tinham cabelos escuros. Então, a difusão do sobrenome também pode estar ligada ao culto dos vários santos, Mauro e Maurício. Tá? Para quem talvez não saiba, procura aí, dá um Google e você vai encontrar aí santos Mauro e Maurício. Então, existia esse culto também. Pode ser uma das hipóteses, ok, pessoal? Então, Moro é difundido, obviamente, no norte da Itália, com maior concentração na região do Vêneto. É um sobrenome bem típico do Vêneto e é carregado aí por mais de 5.000 famílias. Mais de 5.000 famílias lá no Vêneto, enfim, na região lá no norte. Tá bom? Então, esses aqui eram os sobrenomes que eu tinha para falar para vocês. Tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho das notificações, vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você. Assiste esses 2 vídeos também, porque eles são muito interessantes. Antes de você ir embora, me deixa aqui nos comentários se talvez você queira comentar, falar alguma coisa, você queira que eu fale sobre a família, a sua família, me deixa o seu sobrenome, mas antes... vai lá na playlist que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu posso deixar também, colocar nos comentários, o link da playlist onde estão todos os vídeos dos sobrenomes que já foram feitos nesse canal. Antes de comentar o seu sobrenome, dá uma olhadinha lá na playlist, ok? Dá uma olhada se ele já não foi feito, porque eu já fiz alguns sobrenomes nesse canal. Dá uma olhada lá na playlist, que talvez ele esteja lá. Se não está, vem aqui, comenta, e aí alguma hora eu vou trazer o seu sobrenome aqui. Muito bem? Então, vi ringrazio un'altra volta che si qua, si strucon, sai sai.
E você sabia que existem alguns lugares do Vêneto e também, enfim, da Europa toda, onde talvez, dependendo dos requisitos aí exigidos, você provavelmente não tenha permissão para ir morar nesse local aí. Se não sabia disso, então fica aqui no vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, porque antes de eu ir morar lá no Vêneto, eu admito que eu também não sabia dessa particularidade, ok? Então antes, obviamente, curte o vídeo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho das notificações, porque é importante para você receber mais conteúdo que rola aqui no canal. Antes disso, também eu deixo esse QR Code que está aqui na tela, é o QR Code do grupo do Lenguamare no WhatsApp. Você pode entrar, fazer parte, receber as atualizações do canal, né? E também outras coisas, entre outras coisas que eu acabo volta e meia mandando lá para o grupo. Eu vou deixar também um outro QR Code até o final do vídeo, que é o meu curso de língua vêneta. Se você está a fim de aprender a língua dos vênetos, que não é o italiano, é uma outra língua, então também pode escanear aqui o QR Code e conversar comigo, óbvio, pedir as informações sobre o curso. Me chiamo Fernando Menegatti, estou qual é o canal Lenguamare e ti sei bem-vindo. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é bem-vindo, claro, obviamente, né? Eu sempre menciono aqui que eu comecei o canal, eu achava que eu era a única pessoa que me interessava por esses assuntos e eu tive uma grata surpresa aí, porque hoje eu tenho muitos inscritos e pessoas que são mais do que, né, pessoas que vêm aqui e assistem, mas são meus amigos também. Muitas dessas pessoas eu tenho a grata felicidade aí de conhecer, de conversar com essas pessoas. Muitos são meus alunos também. Existe sim algumas coisas boas que eu já falei aqui a respeito de morar lá no Vêneto, a respeito do próprio Vêneto, a Europa em geral, óbvio, e certamente existem coisas ruins também, e existem coisas que talvez depende do seu ponto de vista. Essa é uma delas, depende do seu ponto de vista, poderá ser bom ou ruim, e aí isso depende de pessoa para pessoa. Já fazia algum tempo que eu estava lá no Vêneto, né, quando eu morava lá, e certa vez eu fui fazer um passeio com um amigo meu, um amigo lá da província de Treviso, lá da região do Vêneto, na Itália, e foi aí que eu descobri essa peculiaridade, né, que existem algumas cidades que há uma certa burocracia onde para você ir morar, ok? Não é todo mundo que consegue ter acesso a esses locais aí. E caso você não cumpra esses requisitos, que eu vou falar aqui no vídeo, espera aí, simplesmente você não é aceito, você não é bem-vindo nesse lugar. Então é importante que você saiba, porque, ok, o lugar é bonito e tal, mas talvez você não vá cumprir os requisitos e vá se incomodar um pouquinho mais adiante. Mas como assim, Fernando, né? Calma, fica aí no vídeo que eu já vou te explicar mais sobre isso. Na ocasião, quando eu estava morando lá e a gente fez esse passeio, esse meu amigo lá de Treviso, que ele é vêneto, é bom pontuar isso, para as pessoas não acharem, ah, mas é preconceito, porque... Não é brasileiro nada, ele nasceu lá no Vêneto, lá na Itália, né? E ele estava pensando em se mudar do local onde ele morava para ir para outra cidade que ficava mais perto dos Alpes. Ele gosta de montanhas, gelo e toda essa coisa, neve, mais neve, né? Então ele queria ir para lá. Só, né, que o negócio aí não era tão fácil assim. E aí eu não sabia disso e ele começou a comentar isso para mim. Aqui no Brasil, né, sempre quando dá na louca as pessoas juntam as suas coisas e acabam se mudando, indo para outras cidades, e muitas vezes isso dá muito errado, né? Porque uma mudança sem planejamento não interessa onde a gente está, se vai se mudar para a cidade do lado ou para, sei lá, 500 quilômetros ou para outro continente, se a gente não tiver, né, um bom planejamento, isso pode dar muito errado, e eu vejo que isso acontece bastante no Brasil, e principalmente aqui para minha cidade, muitas pessoas vêm de fora e se mudam para minha cidade e às vezes não calculam que precisam, que o aluguel custa mais caro, o custo de vida é muito mais elevado do que do local que elas vêm, né? E não é tão assim fácil arranjar empregos que remunerem bem, né? Não é qualquer emprego que vai remunerar bem as pessoas. E as pessoas, muitas delas, não todas, né? Mas muitas dessas pessoas acabam caindo à margem aí e correm o risco também de viver à margem da sociedade. É por isso que é muito importante a gente ter um planejamento na hora da mudança para não acabar também estragando a nossa vida ou adiando muitas coisas. Bem, esse meu amigo aqui, que eu não vou falar o nome, óbvio, né? Foi informado que ele precisava negociar, antes de tudo, ele precisava negociar com a prefeitura lá do local da cidade sobre as regras para se mudar para lá, ok? Claro, no geral, todas as cidades europeias, elas têm regras para se mudar.
tá? Vocês não acreditem, não pensem que funciona como no Brasil. Mas nem todas talvez sejam tão rígidas assim como acontece com algumas cidades. Mas existe um controle que no Brasil é praticamente zero, esse controle aqui de entrada e saída de pessoas. E lá não, existe um controle grande sobre isso. Então, ou seja, qualquer um entra aqui nas cidades do Brasil, né? Ninguém sabe quem chegou, por exemplo. Esse talvez seja um problema. A pessoa se instala em qualquer canto, né? Muitas vezes a segurança pública acaba pagando pato um pouco mais tarde por conta disso, por conta dessa falta de planejamento. Deixando bem claro que o planejamento ele é bom não só para a cidade, mas para a pessoa que está querendo, né, se mudar para aquele local. É muito bom também, isso faz, a falta de planejamento muitas vezes, sim, agrava não só a segurança pública, mas geralmente faz com que destrua o sonho da pessoa que está mudando. Ela precisa voltar para o seu local, não quer dizer que a pessoa vai virar bandido, né? Mas a pessoa não consegue almejar aquilo, ela tem que voltar para o seu local. E isso, às vezes, não era o que a pessoa desejava. Pois bem, meu amigo, então, ele ligou lá para a prefeitura da cidade e aí eles começaram a informá-lo que existiam algumas exigências aí para que ele estabelecesse residência lá, né? E quanto menor a cidade lá, pelo que eu vejo, e são melhores as condições de vida, obviamente, talvez as regras fiquem mais rígidas ainda. Eu sei porque esse aqui é um exemplo sobre uma cidade quase nos Alpes, né, como mencionei para vocês, era uma cidade menor, não vai ser uma cidade grande, né, como Milão, esse tipo de coisa, né, mas era uma cidade menor, belíssima, uma paisagem assim de pintura, né, paisagem de pintura, fotografia, prêmio fotografia do ano, é uma cidade muito boa e onde tudo, obviamente, funcionava perfeitamente bem, é o paraíso na Terra, era justamente isso, eu não estou exagerando, era isso mesmo. Então, algo que a gente não encontra no Brasil, tá? Eu digo, a soma de todas essas qualidades a gente não encontra no Brasil, nas nossas cidades. Ah, mas a minha cidade é nível Europa, aqui no Brasil. Não, pessoal. Vocês não sabem. Quando a gente fala da soma das qualidades, inevitavelmente, em algum ponto, aqui a gente acaba perdendo, porque é óbvio que você tem que considerar que está inserido dentro de um país de terceiro mundo, que é o Brasil, por mais que a sua cidade seja esplendorosa, né? Querendo ou não, alguma hora o risco Brasil vai te surpreender negativamente. Então, não existe cidade perfeita, cidade realmente nível Europa, como essas aqui que eu estou falando para vocês. Portanto, para